Olá pessoal, tudo bem? Boa noite para todos que estão ouvindo. E a paz do Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pelas pessoas. Eu vou entrar no livro aqui de Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Falar só um pouquinho do juízo de Deus. Vamos lá. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E livros foram abertos, outros livros foram abertos. O livro da vida, os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito. Segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lugar de fogo é a segunda morte. Aquele cujo nome não for encontrado no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Observe no livro de Apocalipse, onde Jesus ele vai julgar a humanidade. Ele vai julgar naquele grande dia aqueles que não querem aceitar a Jesus Cristo, não querem buscar a Jesus Cristo, vai comparecer ao tribunal de Jesus Cristo, porque não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da alma, da sua alma. Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário, para que as pessoas tivessem a vida eterna. Jesus somente morreu na cruz, entregou sua vida na cruz do Calvário para resgatar a humanidade das agarras do inimigo. Porque Adão pecou lá no Jardim do Éden. Adão pecou no Jardim do Éden. Aí Jesus veio para salvar a humanidade, morrendo na cruz do Calvário. Mas tem um Apocalipse, no livro inteiro de Apocalipse. Vamos lá, vai ficar muito grande se eu entrar em outras coisas. Vi também, versículo 12. É Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, os mortos, porque vai ressuscitar os mortos para comparecer perante o tribunal de Cristo, o trono branco, que em Daniel também fala do trono branco. Numa visão que João viu, vi também os mortos, grande e pequeno, em pé, diante do trono, o trono de Jesus Cristo, diante do trono. E o livro foram abertos,
outro livro foi aberto, o livro da vida. O livro da vida. O livro da vida significa todas as coisas escritas, obras más e obras ruins, que é onde Deus vai condenar. Os mortos foram julgados, olha aí, os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado. Registrado aonde? No livro da vida. Registrado no livro da vida. Vale a pena você servir a Jesus Cristo, não da nossa maneira, mas da maneira dele. Eu sei que tem muitas lutas, tem muitos obstáculos, mas Jesus nos dá graça para passar por cima de todas as coisas. O que estava escrito, registrado no livro, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Porque Deus não vai julgar você sem falar para você por que você está sendo julgado naquele grande dia. Então o inferno vai entregar os mortos. Então o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, de acordo com o que tinha feito. Vai julgar de acordo com o que tinha feito quando estava vivendo na terra. Deus é misericordioso, Deus ama as pessoas, mas precisa fazer uma aliança com Cristo, porque sua aliança está quebrada. Um casamento quando acontece, um casamento é o quê? É uma aliança. Um homem com uma mulher. Mesma coisa é uma pessoa em Cristo. É uma aliança com Cristo. Sua aliança neste momento está quebrada. Você precisa resgatar a aliança com Cristo. Restaurar a aliança. Para que haja salvação mediante ao nome de Jesus Cristo. Os mortos, é sério isso aqui. O Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Cada um vai ser julgado de acordo com aquilo que tinha feito, com o que foi feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. É a segunda morte. É a segunda morte. Que significa a segunda morte? É a segunda morte, é a alma. É a alma da pessoa. Você não morre a sua carne. A sua carne morre. A sua carne morre, meu amigo. Meu amigo, minha amiga, sua carne morre, mas a alma é eterna.
A alma nossa é eterna. A segunda morte. Foram a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro. Aqueles nomes que não foram encontrados nos livros que vai ser aberto, que eu acabei de ler, vai ser todos lançados no lago de fogo. Vai ser todos lançados no lago de fogo, porque Jesus não vai encontrar o nome das pessoas escrito daqueles que não aceitou Jesus. É o livro da vida. A pessoa que serve a Jesus, ele tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. A Bíblia diz, em João 14 fala também, em Mateus capítulo 28 também fala que, em João 14 fala que Deus enviará o Consolador, não deixarei órfãos, mas estarei convosco. Eu enviarei o Consolador, em João fala, que é o Espírito Santo. Então uma pessoa que serve a Jesus, ele tem o Espírito Santo. Uma pessoa que vive bebendo, fumando e com palavrão na boca, não tem o Espírito Santo de Deus. Aí vamos entrar no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Que Jesus morreu, mas não tinha ainda se encontrar com Deus ainda, não tinha subido. Mas enquanto ele estava pregando no ministério, para as pessoas, Jesus falou para os discípulos, quando eu ir, eu enviarei o meu Espírito, o Consolador. Em Mateus 28 que ele fala, eu não deixarei órfãos, mas estarei convosco até a consumação desse século. Eu não deixarei órfãos. O que significa não deixará órfãos? Não deixarei vocês sozinhos em qualquer situação. Estarei com vocês até a consumação do século. Estarei com vocês. Um órfão é quando perde o pai e a mãe, fica sozinho. Mas Deus garantiu para aqueles que servem a Jesus. Jesus garantiu para aqueles que servem a Ele, não deixarei órfãos, mas estarei convosco até a consumação do século. Então a pessoa tem de fazer aliança com Cristo para ter a salvação, mediante as Escrituras. Porque pessoas não vão ser salvas se não ter as Escrituras. A não ser, não tem. Que lá em Atos capítulo 4, versículo 12, Jesus fala, os apóstolos usados pelo Espírito Santo falam aqui, não há salvação em nenhum outro nome, a não ser pelo nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 12, versículo... Atos capítulo 4, versículo 12. Então, para você ser livrado desse juízo de Deus, você precisa aceitar Jesus Cristo, fazer aliança e seguir mediante as Escrituras, para não ser lançado no lago de fogo, porque Jesus vai abrir os livros. Não é o homem que vai abrir os livros, é o Senhor Jesus Cristo que vai abrir os livros naquele grande dia, no juízo final. É Jesus que vai abrir os livros, como está escrito. Não foram encontrados no livro. Foram lançados no lago de fogo. Foram lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo é o inferno.
Ah, mas você pode falar, mas o inferno não existe, o inferno é aqui na terra. Não é não, meu amigo. Em várias as escrituras, Jesus citou sobre o tormento do inferno. E eu vou citar um aqui para você. Mateus capítulo 13, versículo... Capítulo 13, versículo 42. E ele os lançou na fornalha ardente. É aquela fornalha que eu acabei de falar aqui agora, que é no lago de fogo. E ele os lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Onde haverá choro e ranger de dente. Porque Jesus já morreu. Jesus ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai para salvar a humanidade. Ele lançará na fornalha, porque as pessoas rejeitam Cristo. Se você for para o livro de Mateus capítulo 10, versículo 32, também diz: pois aqueles que me rejeitam diante dos homens, eu também o rejeitarei diante do meu Pai quando eu vier. Pois aqueles que me rejeitam diante dos homens, eu também rejeitarei diante do meu Pai quando eu vier. Mateus capítulo 10, versículo 32. Fica com a Bíblia. Aceita a luz da palavra que é Jesus Cristo. Não aceita outra coisa que não for mediante as escrituras. Aceita a Cristo, que é as escrituras a verdade. Não existe outro caminho. O único caminho é Jesus, para você ter a salvação. Fique com Cristo em todos os momentos. Deus te abençoe. Eu deixo a palavra final em Mateus capítulo 4, e versículo 4. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém.